Essa é a nossa entrevista com a presidente Dilma Rousseff, da qual você vai participar, porque mandou perguntas usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Presidente, em Brasília, ultimamente, 2 dias é tempo de acontecer um terremoto, um tsunami e um furacão político. Eduardo Cunha na Câmara, por exemplo. Olha, eu acredito que aqui em Brasília, de fato, os dias têm sido bastante agitados, né? Eu espero que a Comissão de Ética cumpra seu papel, que essa postergação sistemática, essa manipulação sistemática da Comissão de Ética pare. Os indícios são fortes, então eu não gosto de condenar ninguém porque eu não faço papel de juiz, mas que se cumpra rigorosamente a pauta e que as manipulações parem e sejam interrompidas, e que ele responda na justiça pelas contas na Suíça e pelo fato dele ter negado que ele tinha contas na Suíça. A senhora não faz papel de justiça, de juiz, mas o público já deve estar tomando alguma decisão a respeito do que vem percebendo das últimas notícias. Os juízes fazem papel de juiz, o STF já afastou. Aliás, função precípua deles, né? Cumprir o papel constitucional e julgar. O STF toma uma decisão e afasta o presidente da Câmara. A Câmara toma uma decisão conjunta com o Senado e afasta o presidente do Executivo. Está um poder brincando de interferir no outro. Agora, rigorosamente falando, eu ainda não fui afastada pela Câmara e pelo Senado, do ponto de vista do mérito. O que o Senado e a Câmara aceitaram foi julgar a admissibilidade do processo. Ora, a lei é absolutamente inadequada para o momento atual. A lei que regula, porque está previsto na Constituição o processo de impeachment. Só não falam que também está previsto na Constituição que seja com crime de responsabilidade. 6 decretos suplementares e um plano safra, depois a gente pode voltar nisso, não são base para crime de responsabilidade. Mas, naquela noite fatídica, terrível, do dia 17 de abril, onde votaram em tudo, votaram pelos meus filhos, votaram por tudo, pelo meu marido, e votaram até por pessoas que no dia seguinte ou alguns dias depois, que eram exemplos de idoneidade, que não eram corruptas, foram presas, né? Tem os 2 casos em Minas Gerais, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: na Câmara Federal e no Senado Federal votaram pela admissibilidade. A lei está errada, é um absurdo. Sem ser ainda avaliado o mérito desse processo. A senhora já ter sido afastada. Eu ter sido afastada e mais, o presidente interino e provisório ter desmantelado o Estado. Vamos falar uma coisa, não é assim que se desguincha o Estado. Por exemplo, reduzem esses ministérios, a economia é mínima, se houver economia, se não ficar mais caro. Efetiva de dinheiro. Efetiva de dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, como é que criam 14 mil cargos? Se a proposta é reduzir o número de DAS, de cargos em comissão. Que lógica que tem nesse processo? Que tipo de proposta poderia ser aprovada por um Congresso como aquele que a senhora viu na votação fatídica de 17 de abril, para fazer com que o Brasil fosse um país diferente e que respondesse a esses anseios da população, mas que tem que passar por essas mesmas pessoas que se beneficiam individualmente desse mecanismo que existe? Tinha um problema. Nós queríamos fazer uma Assembleia Constituinte exclusiva, porque a gente achava que só uma Assembleia Constituinte exclusiva, com as pessoas eleitas principalmente para esse fim, né, diretamente para isso. Você vai fazer a reforma política e depois acabou o seu mandato. As pessoas eleitas teriam condições
de ter autonomia, não teriam interesses comprometidos com o que estaria sendo decidido. O povo escolheria, teria a legitimidade do voto popular. Este processo passava por uma iniciativa que era importante que fosse gerada dentro do Congresso. Senão, nós fizemos tratativas tanto no Congresso quanto com o Supremo. Eu, inclusive, conversei com ministros dos Supremos que estavam encarregados de ver da possibilidade da gente marcar um plebiscito, porque o plebiscito não é iniciativa do governo federal. O plebiscito nasce de uma das duas casas por 1/3, no mínimo, dos Um plebiscito integrantes. para votar uma reforma constituinte? Não, para dizer, porque havia e há ainda uma grande restrição a fazer reforma política. Para a gente poder votar uma reforma política e ter força, o plebiscito ia ser consultado. Vocês são ou não são a favor de uma Assembleia Constituinte? Ao falar que era a favor de uma Assembleia Constituinte, você vai me desculpar, mas a legitimidade do voto popular faria com que ninguém tivesse condições de negar a Assembleia Constituinte. Eu acho imprescindível que o meu mandato seja restabelecido. Mas eu não acho que só isso resolve as questões. Acho que o Brasil vai ter de repactuar. Né? Repactuar o quê? Repactuar politicamente. Como é que a senhora vai fazer isso? Como é que a senhora vai fazer esse pacto? Como é que a senhora vai conseguir agregar população e políticos, base no Congresso? Como é que a senhora, que acabou de... Veja você, Mariana, eu acho que esta questão não abro mão do retorno, do fim desse processo fraudulento de impeachment. Porque os 6 decretos, só falar esse parêntese, os 6 decretos são decretos que não foram feitos para me beneficiar. No passado, como é que foi feito? No passado, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, igualzinho aos 6 decretos, deve ter entre 23 e 30 decretos. No governo Lula, menos um pouco, uns 4 ou 5 decretos. Bom, não era crime naquela época. Não é crime hoje. Presidencialismo, para você afastar o presidente da República, tem de ter crime. Não dá para confundir com o que ocorre no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, o jogo de poder, de pesos e contrapesos, em termos do poder, se dá da seguinte forma. O primeiro-ministro pode ser afastado se o plenário do Congresso lançar contra ele um voto de desconfiança. Aí ele pode sair. Ele pode também, primeiro-ministro, pode dissolver o Congresso, convocar novas eleições e eleger todos os deputados. Então, tem esse peso e contrapeso. O que ocorre no presidencialismo quando a pessoa do chefe de Estado e a pessoa do chefe de governo são uma só? Não tem primeiro-ministro. Ocorre o seguinte, pode ter impeachment, o presidente pode ter afastado, mas não em quaisquer circunstância, não por razões políticas, não pode. Isto é eu te diria, é um petardo contra a Constituição, é um crime contra a Constituição. Por quê? Se você não parou de usar a palavra golpe? Não, é um golpe, porque eu vou concluir no golpe, Estranhas, tais como, eu não posso viajar, né? Tem uma barreira ali, não sei se vocês passaram por ela, que identifica todo mundo, muito estranha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dizem que não é golpe porque as instituições estão funcionando. Há hoje, no mundo, toda uma outra compreensão a respeito dos tipos de golpe existentes. O golpe militar afastava o presidente, mas, ao mesmo tempo, destruía o regime democrático. Se você imaginar que a democracia é uma árvore, o golpe militar utiliza o machado e arrebenta a árvore. Não tem discussão. O golpe, que é esse que nós estamos falando, esse do impeachment fraudulento, ele faz o quê? É como se ele infestasse a árvore de parasitas. As estruturas da árvore continuam funcionando, mas
qual é as consequências nefastas de fazer uma coisa dessas. É que você corrói as instituições, que você, de uma certa forma, passa a comprometer todas as instituições. Você não vai me dizer que aquela noite do dia 17 de abril não foi algo dantesco do ponto de vista da forma como o mundo nos olha. Foi. Foi porque... Como o mundo nos olha e como até os brasileiros passaram a chegar enxergar aí. o Congresso. E, de repente, os brasileiros que achavam que tinham coisas erradas, quando se dá aquela noite, eles percebem que era muito mais errado do que eles imaginavam. Porque você tem visto que há uma clara tentativa de reduzir a defesa. Nós vamos usar de todos os métodos, porque o direito de defesa é como nós vamos mostrar que o que está em curso não é só o julgamento do impeachment, o que está em curso é democracia no nosso país. É uma democracia jovem que não pode se dar o luxo de ser infestada por uma doença que pode corroê-la. Um impeachment cujo objetivo não é propriamente, pura e simplesmente, os 6 decretos e Algumas gravações recentes sugerem isso mesmo. Isso. Não é, então, os 6 decretos, porque ninguém toca nos 6 decretos, se você perceber, não toca na votação, não toca. E também não toca nas gravações. Algumas declarações falam em conjunto da obra e outras... Não, as mais claras dizem, vamos afastar, o governo tem de mudar para acabar com a sangria da investigação contra a corrupção existente no Brasil. E acho que tem uma outra razão. Não acho que é só essa. Acho que a outra razão é o seguinte. Nós não temos, nas últimas eleições, nós não tivemos a vitória do programa que está sendo implantado pelo governo provisório. Porque o governo provisório não tem voto para tirar a legitimidade para um programa de transformação no Brasil do jeito que eles estão propondo, que é uma redução imensa dos direitos individuais e dos direitos coletivos e é um liberou geral em termos da economia. Ele não teria os votos suficientes. Logo depois da eleição de 2014, primeiro, pediram para contar os votos. Fazia tempo que no Brasil não se pedia recontagem. Segundo, falaram, não, é preciso uma auditoria na urna. Como as duas iniciativas deram errado, eles resolveram entrar no TSE para impedir a minha diplomação. Isso era dezembro, a eleição foi em novembro. Dezembro, eu não podia ser diplomada, não era posse, sequer diplomada. Perderam também. A partir daí, começa a chamadas pautas bomba. E começa a instabilidade absoluta no Brasil. Mas a senhora quer voltar ainda assim? Não, e aí eu vou te falar, volto, não tem problema não, faço toda a questão de voltar, é meu mandato. Não é uma questão que diga respeito a se eu gosto ou não de conviver com isso. Diz respeito a outra coisa, ao respeito que eu tenho de ter por 54 milhões de votos. Afinal, eu fui às urnas e eu não tenho de respeitar só os 54 milhões de votos. Eu tenho de respeitar os mais de 100 milhões que participaram das eleições. Mas como é que a senhora vai governar então, não só com o concluindo. Eduardo Cunha de volta à presidência da Câmara, por exemplo, que é uma possibilidade? Olha, querida, o Brasil inteiro vê como muito negativo, e nós vamos ter, não é eu deixando de ir à luta que eu resolvo o problema do Eduardo Cunha. Não é eu deixando de ir à luta que o Eduardo Cunha é impedido de aprovar projetos que são contra o país. Não é eu indo à luta, deixando de ir à luta, que melhora a situação. Cada um de nós, se falar o seguinte, não, mas não tem jeito, eu vou ficar quieto, aí não tem jeito mesmo. Aí é que não tem jeito mesmo. Então, eu quero te dar um exemplo internacional. Vamos sair daqui. O Obama, até a metade do segundo, até a metade do segundo mandato dele,
Estava com baixa popularidade. Não, ele não tinha aprovação, só tinha aprovação do Senado, não tinha da Câmara. Na metade do segundo mandato, ele perdeu o Senado e passou a ter, desde o início, um grupamento extremamente radicalizado chamado Tea Party. Do Partido Republicano. Do Partido Republicano, que impedia todas as iniciativas e que não aprovava nenhuma iniciativa. Chegou ao ponto de fazer o quê? Não dar a renovação do teto da dívida. Isso obrigou o governo Obama a fechar o próprio governo. Ele fez o chamado shutdown, fechou a porta do governo. E, inclusive, as agências de risco rebaixaram pela primeira vez na história recente a pontuação dos Estados Unidos. No entanto, o Obama continuou governando sem aprovação na Câmara e no Senado, porque até hoje não aprovaram o acordo que ele fez com o Irã, não aprovaram nenhum dos acordos. O TPP, não aprovaram o TPP, que é o acordo que ele fez, o chamado Acordo Transpacífico Comercial, não aprovaram a sua volta de relações com Cuba. E aí é interessante, porque o pessoal parou aqui no Brasil de falar de Cuba no dia que os Estados Unidos foi lá e fez um acordo comercial com Cuba, passou a querer, que eu acho uma das melhores iniciativas do governo Obama, trazer Cuba novamente, acabar com o bloqueio. Então, eu acredito que e nessas circunstâncias, ele reverteu o jogo. Ele reverteu o jogo em favor, eu acho, do processo democrático. Agora, lá tem uma qualidade. Ninguém pensou em tirar o Obama, né? Ah, bom, pensar devem ter pensado, mas talvez lá seja um pouco mais difícil. Eu acho que talvez seja, sim. Presidente, a gente volta depois do intervalo para falar. Você tem razão, pensaram. Para falar de política brasileira, para falar aqui do nosso país, para falar em como a senhora pretende voltar, como conseguir esses votos a mais no Senado, para ler as perguntas que vocês mandaram pelas redes sociais, usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. E eu acho que eu vou interromper a senhora mais um pouquinho, porque a senhora, quando começa, fala, hein? Ah, é verdade. É uma característica nossa, né, Mariana? Então eu vou provocar um pouco mais. Eles falam. Vou interromper mais a Pode interromper à vontade. Então tá bom. Vamos conversar. Conversar. Isso, Talk vamos show, conversar. Depois do intervalo, mais talk, menos discurso. Agora, você só deixa eu concluir meu pensamento. Deixo tudo, sempre deixo. Até já. Voltando do intervalo com a presidente Dilma Rousseff. Presidente, a senhora conversa, está bem, está muito bem fisicamente, está cumprindo esse tempo no alvorada de expectativa, provavelmente de muita ansiedade. Não? Como é que a senhora Mariana, está? aqui a gente tem uma vida bem movimentada. Mas a senhora está calmíssima. Estou, mas eu acho que quando... Está tranquila que vai voltar? Eu estou tranquila que eu vou lutar para voltar. As gravações recentes que foram divulgadas não poderão ser adicionadas ou incluídas ao seu processo de defesa. Nós estamos lutando para que elas sejam incluídas porque elas constituem em claras, evidentes e inquestionáveis provas do que nós falamos, do desvio de poder, desvio de finalidade. Primeiro, na aceitação do processo de impeachment pelo senhor Eduardo Cunha. Uma das coisas que também caracteriza o golpe é que a aceitação do processo, quando ele aceita lá no início de dezembro, ele diz textualmente, eu vou aceitar porque ou eles me dão os 3 votos no Conselho de Ética ou eu aceito o pedido de impeachment. Ora, Mariana, o próprio advogado que entrou, ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique, que entrou com o pedido de impeachment, diante dessa fala, não é gravação, porque ele falou isso para a imprensa, para toda a imprensa, ele disse isso é chantagem explícita.
Ele tentou uma chantagem explícita conosco. Esse processo de impeachment tem um pecado original. O pecado original ele foi aceito por um claro desvio de poder. E esse desvio de poder está confirmado pela gravação, principalmente com o senador Romero Jucá. Ele é textual. Vamos mudar o governo. Para estancar essa sangria. Para estancar a sangria. Que sangria que era? Eu nunca vi nenhum juiz do Supremo protestar, principalmente os que falam fora dos autos. Os que não falam fora dos autos não tem por que protestar. Mas aqueles que vivem falando fora dos autos e que dizem que é um absurdo vazamento, esse último vazamento, quando se trata de vazar a conversa da presidenta da República com qualquer pessoa, o que no mundo inteiro não ia ter discussão, a pessoa que faz isso e revela vai para a cadeia. Nos Estados Unidos ele nem pisca. É a maior democracia do mundo. Vazar áudio de presidente da República no exercício é crime contra a segurança nacional, em qualquer país do mundo. Bom, no caso específico do que aconteceu, podia vazar à vontade. Agora, os outros vazamentos não são possíveis. Eu, em particular, não concordo com a prática de vazamento. Acho que a prática de vazamento, ela leva a uma das piores consequências, a espetacularização da política e o uso da investigação criminal parcial, não revelada integralmente, não julgada, como instrumento político de acabar com o adversário. A respeito das declarações bastante frequentes, aliás, do ministro Gilmar Mendes. Inclusive, no nosso programa, a gente falando sobre a situação do país e as crises encontradas, ele disse, talvez esse seja o resultado do governo de um poste. A gente pode lembrar isso, exatamente o que foi que disse o ministro Gilmar Mendes. O presidente Dilma nunca tinha ocupado um cargo no executivo e virou presidente pela primeira vez. Mas não seria o caso de um poste? O poste. Então, ele disse, esse é o resultado de uma... A senhora é um poste? O ministro Gilmar Mendes tem razão nessa crítica? Olha, todo mundo que apostou que eu era um poste perdeu, viu? Porque falavam que eu era um poste na eleição de 2010, eu ganhei. Falaram que eu era um poste na eleição de 2014, eu ganhei. Agora, o que é lamentável, eu já disse isso uma vez, é que isto não é postura de ministro do Supremo. Ele não pode falar a respeito de uma pessoa que ele pode vir a julgar fora dos autos. Ainda mais de uma presidenta da República. Porque essa história de querer acabar com presidenta mostra também o grau de atraso e obscurantismo, porque proibiram a EBC de me tratar como presidenta. Então, é muito triste essa questão do ministro do Supremo falar fora dos autos. É incorreto, é mais do que triste, é incorreto. É algo que eu não acredito que seria endossado em nenhuma democracia avançada do mundo. Eu acredito que Como a pode senhora estar vai fazer em para curso, conseguir 5 votos no Senado? dialogando e dialogando. Não tem outro jeito. O Ciro Gomes, recentemente no programa, em uma entrevista que deu bastante repercussão, disse que é importante para a democracia que a senhora volte. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo. Mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão e somente uma, e uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Sabe, eu, em relação ao Ciro Gomes, eu tenho uma tolerância absoluta. Desde a eleição, a primeira e a segunda eleição, que eu digo o seguinte, o Ciro Gomes pode falar mal de mim, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Ciro é um homem íntegro, é uma pessoa correta, tem hora que ele é meio estourado. Então, eu imagino que esse dia ele estava, assim, com um pouco de receio em relação a mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu não serei conhecida
como a pior presidenta do Brasil, porque eu não fui. Não fui e não serei. Eu posso ter cometido erros, pô. Quem é que não comete? Agora, não estou sendo afastada pelos meus erros. Estou sendo afastada porque não querem que, diante da crise, se continue pagando programas sociais. Por que a imprensa ficaria contra a senhora? Porque ela, eu não digo que é toda não, viu? Acho que tem parte da imprensa que ela aceita a polêmica, ela faz a polêmica, ela dá as versões, não só de um lado só. Mas eu acho que a partir de um certo momento, que eu considero que ao final desse ano, houve uma convicção, criar uma convicção que eu devia sair, para dar espaço para fazer as reformas necessárias. Essas reformas necessárias, eu sou a favor de reformas, não quaisquer uma. Eu não sou a favor, por exemplo, de algumas reformas que penalizarão profundamente a população mais pobre do Brasil. Mas a senhora não conseguiria resolver a situação do Brasil porque a senhora não tem uma base para governar. Como que a senhora faria isso? Como a senhora faria as coisas que devem ser feitas, as reformas que deveriam ser aprovadas? Ô Mariana, você acredita que vai passar certas reformas no Congresso? Ou que vão apresentar elas agora? Você acredita nisso? Eu não sei, eu fico só observando. Eu acho interessante a gente esperar. Vamos vigiar, vamos avaliar. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Qual é a sua opinião a respeito? Antes das eleições, nós tínhamos autoridade, porque éramos legítimos, de apresentar as propostas. Não acredito que apresentem. O argumento é de que o país está quebrado, de que a senhora quebrou o país está quebrado e agora não tem mais dinheiro para pagar nada. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o dinheiro do Brasil. Quem tem? Senão a população nunca vai entender isso. Orçamento é o dinheiro que está separado para você gastar com alguma coisa. Que é o disponível. O Brasil tem caixa. A discussão é o seguinte, ele aumenta a dívida ou não? O que ele faz? Paga mais juros? O que ele faz? Não é que o Brasil não tenha dinheiro. A senhora também manteve a taxa de juros lá no alto. Eu fui obrigada para controlar a inflação, porque a inflação corrói o bolso do trabalhador, o bolso de todo mundo. Presidente, no nosso programa a gente sempre deixa as pessoas fazerem perguntas. Eu posso fazer rapidamente várias perguntas Pode. que os nossos ouvintes fizeram para você? Rapidinho. Então vamos lá, vou pôr meus óculos. Agora, se a pessoa me perguntar sobre a origem do mundo e de tudo que há sobre a Terra... A Jéssica quer saber como a senhora imagina o cenário político em 2018. Jéssica, eu não gosto de fazer futurologia, não, mas eu espero um Brasil democrático, elegendo um presidente que vai defender os interesses da população e continuar incluindo milhões e milhões de brasileiros, e garantindo oportunidade de educação, de estudo, de formação técnica, de ProUni, para todos os brasileiros. A Renata quer saber se a senhora não sabia mesmo nada sobre o esquema da Petrobras. Veja bem, ela é Renata? Renata. Ou Renata, veja bem, tem hoje um Ministério Público, uma Polícia Federal, investigação lá no Paraná, delação premiada, tudo isso para descobrir a corrupção. A corrupção tem uma característica, ela é feita de forma oculta. É próprio da corrupção não querer ser achada. Por isso que a gente não sabia nada da corrupção. Por isso que as pessoas passaram anos e anos, e não foi só no período recente, né? Passaram anos e anos para descobrir alguma coisa. Agora, para descobrir, tem de querer descobrir. Tem de criar as leis que propiciam a descoberta, tem de ter as instituições que fazem a descoberta. O Vitor quer saber qual foi o seu maior erro. Olha, Vitor, maior foi ter feito uma aliança com quem eu não devia. O Gil Carvalho quer saber se a senhora voltar, o Temer ainda será seu vice. Como fica? São essas as consequências dos erros. Temos de lidar com eles. Saberei lidar com isso. O Carlinhos quer saber se a senhora acredita na justiça. Diante de tantas calúnias, como fica o país e o projeto que a senhora sonhou? Olha, eu acho que é fundamental que todos nós acreditemos na justiça. Acho que
acreditar nas instituições. É uma postura que todo democrata tem de ter. Nós temos de acreditar nas instituições e, além de acreditar, lutar para que elas sejam instituições íntegras, que elas tenham força, que elas sejam firmes. A gente tem mais perguntas e eu vou Então mandar vamos. para a senhora. Eu vou mandar para a senhora pelo... Porque eu a gente vou- está terminando o nosso prazo, mas eu queria entregar um presente. Sabe vou o que pedir que eu vou pro Eric fazer? Klein trazer. O quê? Mariana, eu vou responder no meu blog. Ah, ótimo. Vou passar tudo. Vou botar todas. respostas da Mariana Godoy. Ao programa da Mariana. E Obrigada, aí Eric. respondo as pessoas. Isso aqui é um livro. A senhora já leu o livro do Fernando Henrique Cardoso? Não. Esse é o Esse livro. é o segundo? Esse é o primeiro. Ah, não, eu o trouxe o primeiro eu segundo para a tenho. senhora também. primeiro eu tenho. Mas a senhora tem autografado? Não tem. Então esse aqui está escrito: a presidente Dilma Rousseff, de quem passou pelas agruras do tipo que a senhora passa. Um abraço cordial, Fernando. Então, ele Olha, passou pelas agradeço. agruras. Agradeço. Ele não chegou a tanto, né? Tem outra. Ah, aqui está o segundo. Eu marquei algumas páginas porque eu ia comentar o livro com a senhora. Porque ele fala do Eduardo Cunha, ele fala que não ia nomear o Eduardo Cunha, mas estava sofrendo pressão para nomear. É tão bom ver o que passa, por que passa um presidente, né? Por que Conhecer esses passa. bastidores. A senhora vai escrever Agora um livro? você imagina que eu passei pelo triplo. Porque também algumas questões ocorrem por eu ser mulher. Presidenta, boa sorte nas suas obrigado. viagens, nas suas andanças e boa sorte no processo. A senhora vai estar na Olimpíada, na abertura? Olha, farei todo o meu esforço para estar. Nunca alguém mereceu tanto estar na abertura como eu. Gente, obrigada. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. A presidente Dilma vai responder as outras perguntas no blog. No blog. Boa noite. Muito boa noite.